E aí, pecuária, bom? Estamos começando mais um podcast Negócio Animal. O podcast Negócio Animal tem o objetivo de levar informações, história e técnicas para nós da pecuária. Hoje nós temos um convidado ilustre aqui que vai contar para a gente sobre muita técnica, mas antes gostaria de me apresentar. Eu sou Gustavo Pereira, o hosting do canal, e também apresentar os nossos patrocinadores, né? As empresas que ajudam a gente nessa empreitada aqui de trazer informações para todo mundo. O nosso colaborador principal é a M Ferramentas. A M Ferramentas é uma empresa que produz e fabrica ferramentas para você lidar com seus animais no tratamento do dia a dia dos seus equinos. Procure ali, são ferramentas importantíssimas e muito poderosas para tratar no dia a dia dos seus cavalos. E hoje nós vamos conversar aqui com Carlos Eduardo Rosa, mas que ninguém conhece como Carlos Eduardo Rosa, como Kaká. Ele é um ferrageador, é isso? É isso aí. A gente costuma falar de ferrador, né? Mas ferrador é quem mexe com ferro. E o Kaká, ele lida numa parte muito especial dos animais, dos equinos, que é o casco. Então ele é um ferrageador, é isso, Kaká? Exatamente. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E a gente vai agora saber uma parte que é muito, muito importante para cavalos, que os donos nem sempre dão muita atenção, né, Kaká? Muito obrigado aí pela oportunidade aí de estar aqui no Negócio Animal, falando um pouco sobre o meu trabalho. E gostaria de agradecer ao CT Rafa Souza também, que fez a minha indicação aí. Então, estamos aí para conversar um pouco aí sobre o trabalho que a gente faz aí. Muito bacana. Claro, Rafa Souza, muito obrigado aqui. A gente está no espaço aqui, Rafa Souza, no CT Rafa Souza, que é um lugar muito bacana, que é aqui em Santa Catarina, na região de Gaspar. O Rafa, inclusive, trouxe na mala aí há uma semana um prêmio ali de uma competição de rédeas que ele participou no Rio Grande do Sul. Muito bacana, parabéns, Rafa, e obrigado de novo por ceder esse espaço aqui e ser parceirão da gente em mais um episódio aqui do nosso podcast. Kaká, essa tua atividade é uma atividade que é essencial para um cavalo atleta, por exemplo, né, ter um máximo desempenho, né? Me fala um pouquinho dessa importância. Como é que você vê o equilíbrio do casco, o teu trabalho no dia a dia do cavalo atleta? Então, Gustavo, essa é uma parte bem importante, principalmente no cavalo atleta, porque o balanceamento do casco, o ajuste da ferradura, isso faz total diferença na pista. E sem falar que a saúde do animal, a gente tem que fazer o manejo no casco corretamente. Quando a gente casqueia um cavalo, a gente não está apenas cortando o casco, a gente está redirecionando essas estruturas para um crescimento saudável e normal, e a gente está equilibrando a coluna óssea, a parte tendínea, ligamentar e articular de um cavalo. Então é um trabalho bem técnico. A gente precisa estar de olho na conformação no cavalo, o piso da pista que esse cavalo trabalha, a alimentação, o tipo de exercício, o tipo de movimento, porque isso tudo vai ter interferência no casqueamento e na ferradura. Tem muita gente, Kaká, que acha que casquear o cavalo é cortar unha, né? E não é só isso. Se a gente prestar atenção, o peso do animal mais o peso do cavaleiro está apoiado em quatro pontas ali, que são os quatro cascos do animal. Se ele não tiver bem feito, não tiver adaptado para a posição que vocês analisam tudo isso na hora de fazer o casco, né? Quando é algo, claro, né? No nível profissional que você faz, você leva em consideração toda essa questão para fazer um casco adequado. Se ele vai fazer prova daqui a pouco, se ele não vai, tudo isso é levado em conta. Sim, com certeza. O equilíbrio do casco, ele vai ser sempre o mesmo. A gente está toda a vida procurando balancear o casco é, em cima do alinhamento falangiano, que são as três falanges do casco. O cavalo fica apoiado em cima desses três dígitos. Então a gente precisa estar com isso daí equilibrado. Se isso daí não tiver equilibrado, a gente vai estar sobrecarregando mais uma estrutura do que a outra. E posteriormente o cavalo terá lesões, principalmente um cavalo atleta, um cavalo que trabalha, né? Ô, Cacá, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer umas perguntas mais de leigo mesmo, né? De quem lida com cavalo, mas não é uma questão tão técnica assim. Quando você fala que são três dígitos, são três dedos. Eu posso dizer desse jeito ou não? Exatamente, são três falanges. Então ele tem Imagina ali. o nosso dedo aqui, ó. Aham, Imagina que nós estivesse apoiado e equilibrado em cima de um dedo. É isso que aham. acontece com o cavalo. Então são três falanges. Primeira falange, segunda falange e terceira falange.
A terceira falange ela está dentro do casco e o osso do navicular. Então, conforme esse casco tiver, se ele tiver mais alto atrás, mais alto na frente, mais alto no lado de dentro ou de fora, eu vou interferir diretamente nessa posição do osso. E esse osso, ele é ligado por ligamentos, as lâminas do casco que unem ele e a própria musculatura do cavalo. Então, quando eu corto o casco do cavalo, eu consigo equilibrar ou desequilibrar o cavalo. Ajudar ou atrapalhar. Exatamente. Então, quando eu vou casquear um cavalo, eu estou sempre de olho no ponto de mais estresse do casco e o ponto mais relaxado. Eu sempre procuro desestressar o ponto mais estressado para mim favorecer a estrutura que está com problema, que está sofrendo muita pressão. Porque o casco do cavalo trabalha sobre pressão e tensão. Então a gente precisa estar de olho nesses detalhes, né? Para a gente fazer um casqueamento, um ferrageamento menos agressivo possível, mais confortável e o que seja mais... o que o cavalo vai ter mais desempenho, porque 1 centímetro de casco a mais no casco, uma alavanca na pinça... Ixi, é como uma pedra no sapato. Estudos mostram que ele tem 50 quilos a mais de força, o cavalo vai ter que fazer para se movimentar. Caramba. Então tu imagina um cavalo num treinamento ali, que ele dê, vamos lá, 300, 400 lance de galope, quantos quilos ele carregou de graça ali? Por Caramba. falta de um casqueamento, de um break-over, porque a gente faz no casqueamento, o balanceamento, a gente corta porque a gente consegue equilibrar o casco. Depois do ajuste do casco, vem a parte da ferradura, onde eu consigo rolar a ferradura para tirar essa tensão da pinça, eu consigo levantar os talões, eu consigo fazer quebra na ferradura lateral para o cavalo ter menos esforço no movimento lateral. E é uma coisa muito bacana isso. E tem uma parte muito importante que é a sensibilidade do teu trabalho, porque quando a gente vai experimentar um tênis, um sapato na loja, a gente fala, apertou atrás, apertou na frente, o cavalo não consegue falar, ó, tirou muito ali, tirou pouco aqui, né? É você que tem que sentir isso por ele, né não? Exatamente. Então o que acontece? Antes de eu ferrar um cavalo, eu faço uma avaliação da conformação do cavalo. Primeiro eu vou ver se esse cavalo não tem desvio e eu vou ver como é a conformação desse cavalo para mim conseguir interpretar. Quer dizer, a primeira coisa que você olha nem é o casco, é o cavalo em si inteiro. É o cavalo por inteiro. Eu vou olhar a linha de cima do lombo do cavalo e meus olhos vêm descendo até eu chegar no casco. Aí depois eu vejo o cavalo em movimento e eu dou uma avaliada no que é o natural da movimentação dele para mim repetir isso na ferradura. Porque às vezes eu tenho um cavalo com problema que ele é torto, vamos dizer, que ele seja periquito, e eu vou tentar arrumar esse casco, eu vou acabar deixando esse cavalo desequilibrado com mais dor. Então, às vezes, o correto é ferrar ele como ele é, respeitar a conformação e tirar o estresse da onde está sendo estressado e aliviar essa estrutura. Uhum. É uma ciência mesmo, né? É um trabalho muito, muito bacana de olhar tudo para fazer o melhor resultado possível, né? Então, a gente, sobre a sensibilidade, eu trabalho da forma que eu estou sempre de olho no cavalo por inteiro. Então, quando eu estou ferrando um cavalo, eu estou de olho na expressão facial dele. Dependendo do cavalo, quando a gente casqueia, solta a mão dele no chão, o cavalo já vai mostrar na expressão facial, na postura, se ele gostou ou não. Então, na hora que eu vou pregar a ferradura, eu também presto bastante atenção nessas particularidades. Mas eu faço uma leitura no casco antes de eu aplicar um ferrajamento ou um casqueamento. Essa minha leitura no casco, eu vou ter uma visão da sola, da ranilha, da profundidade de sola, da parede, dos bulbos. Então eu preciso estar de olho em todas essas estruturas, como elas estão funcionando. Eu vou olhar o que está normal e o que não está normal, para mim poder fazer um casqueamento e aplicar um ferrajamento nesse cavalo. Então aí nessa análise que você faz, você consegue já saber ou trabalhar onde você vai tirar mais, menos, para fazer aquela compensação que você falou. Nesse momento você já vê tudo isso. Isso, exatamente. Dependendo da conformação do cavalo, vamos dizer que eu tenho um cavalo de sola rasa, eu já sei que eu não vou poder cortar a sola desse cavalo tanto.
O que é a sola rasa? A parte de dentro ser encostado no piso, é isso? Isso, a parte de dentro não vai ter tanta concavidade e não Ah, vai ter tá. tanta espessura, Uhum. né? E a sola, ela faz uma parte de proteção do osso da terceira falange. Então, ali na sola, a partir da ranilha, 1 polegada para frente, eu vou ter a artéria circunflexa. Essa artéria, ela vai fazer a parte de irrigação do casco. Então, se eu cortar muito naquela região e eu pressionar com a ferradura, eu vou fechar essa artéria circunflexa. Vai deixar de irrigar. É aonde o cavalo, na hora que tu acaba de ferrar, ele já começa a dar pulso e já manca, porque a gente pressionou essa artéria circunflexa. Então, é um trabalho de sensibilidade, é uns pontos simples, mas é uns pontos que Tem que ter quem conhecer, né, tem Cacá? que fazer exatamente o que o casco está necessitando, entendeu? Aham. A gente tem, como proprietário, eu acho que, é como eu disse, é quase como cortar uma unha, e é bem diferente disso. Analisar para que o animal, por exemplo, um animal de lida que está no Mato Grosso do Sul, ele vai estar muito nas regiões ali, né, bastante areia. Então tem uma maneira, uma técnica para se fazer o casqueamento, né? Se está numa área de pedra, aí provavelmente tem que colocar ferragem, né? E é uma adaptação do ambiente do cavalo, né? Isso, exatamente. A gente tem que estar. O casco, ele trabalha. Ele é esfoliante. Então, se o cavalo não tiver ferradura, o cavalo vai estar solto no pasto, ele vai estar crescendo e ele vai estar ao mesmo tempo trocando umidade e temperatura com o solo, com o clima. Então, e dependendo da alimentação, o casco pode ter mais crescimento ou menos crescimento. A gente usa ferradura quando o desgaste é maior do que o crescimento. Ah, Então, o que que acontece? A ferradura pode ser benéfico ou pode não ser benéfico se não for aplicada corretamente. Por exemplo, existe uma estrutura no casco que chama-se cartilagem alar. Essa estrutura, ela ajuda no amortecimento e na absorção de impacto. Então, quando eu vou instalar a ferradura, eu preciso ajustar os talões da ferradura centralizado com essa estrutura. Se eu colocar a ferradura muito curta ou muito grande, eu vou inibir a função dessa estrutura e eu vou ter danos no casco. Então, é um trabalho que precisa ter o conhecimento de anatomia, fisiologia, biomecânica e como se aplica isso. Então, é uma coisa que vem com bastante experiência, bastante estudo e praticar bastante as técnicas que a gente tem. A gente tem que interpretar primeiro o casco para depois fazer um trabalho. e Cacá, quanto tempo você acha que precisa para pra um sujeito ficar bom, fazer o curso, fazer tudo direitinho, ficar bom de entender toda essa ciência, essa técnica para fazer o casqueamento? Eu acredito que isso depende de indivíduo para indivíduo, mas fora do Brasil, as escolas de ferrador são 5 anos integral. Depois o ferrador acompanha outro ferrador 2 anos, para depois ele sair para o campo de batalha. Ô, pessoal, presta atenção. 5 anos de estudo, uma faculdade aqui no Brasil, para você conseguir ter todas as técnicas para fazer o entendimento ali de tudo que é preciso. Depois mais 2 anos de, entre aspas, residência aí, né, Cacá, que seria uma residência de um médico para fazer, acompanhando um profissional já da lida, para depois poder começar a ter os seus clientes aí particulares. É uma coisa muito séria, isso mostra como é muito sério. Aqui no Brasil não é que não é sério, é que aqui no Brasil a gente tem a nossa cultura aqui que sempre, né, lidou com isso, né, Cacá, de uma maneira muito artesanal, né, passando ali, fazendo quando era preciso e tal. Mas olha a importância que tem. O pessoal de cavalos atletas já sabe há muito tempo dessa importância e a nossa ideia aqui é disseminar essa importância para todo mundo que tem cavalo para fazer o negócio direitinho, contratar um ferrejador, né? Ferrajador ou ferreiro, né? Muito bom para fazer o serviço direitinho, né, Cacá? É uma É, técnica. As palavras todas ali, as que você está usando, são coisas que eu realmente nunca tinha escutado ainda. sim, Gustavo. Parece simples ferrar um cavalo, mas eu acredito que é simples, mas a gente precisa. Sabendo é simples, né? Que a gente vê um bom jogador de futebol jogando, parece ser fácil, né? Mas é É, porque é bom, né? mas Mesma coisa com o teu trabalho, eu né? acredito que em qualquer profissão a gente vai morrer aprendendo, mas a gente precisa buscar os caminhos corretos
para a gente ter uma margem de erro menor. Uhum. E a parte de ferrajamento, ela é muito séria e ela se torna muito detalhe, porque a gente está lidando com um ser vivo. Então, às vezes, eu saio de casa para ferrar cavalo e eu chego lá, tem um cavalo que está fazendo uma laminite. E se eu não reconhecer esses sinais, e eu ferro esse cavalo já nem anda, ele já nem sai da onde eu comecei meu trabalho. Então, eu preciso conhecer as modificações do casco para mim ter segurança no que eu estou trabalhando. Muitas das vezes eu vou ferrar esse cavalo, eu não consigo ferrar. Eu vi alguma alteração, eu vou entrar em contato com o veterinário que cuida desse cavalo, vou chamar o proprietário e vou explicar a situação, e o veterinário vai ver qual o melhor procedimento ali, se a gente vai ferrar esse cavalo, se a gente não vai ferrar, se a gente vai usar alguma outra técnica como gesso, silicone, tamanco, vai depender disso tudo. Porque se eu ferrar um cavalo no momento errado, eu posso perder o cavalo. A gente pode acelerar esse processo inflamatório de uma laminite e a gente pode ter sérios danos com isso. Às vezes até um próprio abscesso, uma broca, o cavalo está tudo certo. O ferrador chega ali, corta o casco, aproxima da inflamação, prega um cravo perto, o cavalo já vai mancar, já vai sentir. Então o ferrador tem que ter esse feeling, esse conhecimento para poder levar para o dono, mostrar exatamente o que está acontecendo e por que o cavalo mancou. Então é de extrema responsabilidade ser um ferrador. É muito grande, tem que ter um conhecimento técnico bem alto e a gente precisa trabalhar com pessoas confiáveis. Então é um trabalho que exige bastante, tanto fisicamente como tecnicamente. E a questão que você falou da parceria, pessoas confiáveis, é uma coisa muito importante que o Kaká estava me falando. Hoje ele trabalha praticamente junto com os veterinários, né, Kaká? Principalmente o pessoal que já fez aqui entrevista com a gente, né, que faz um trabalho de prevenção, faz muito parceria contigo, porque o casco, né, o peso do animal tá ali, às vezes está com algum problema muscular tal, que é provindo ali de um casco que não foi bem cuidado tal. Então você trabalha muito com os veterinários nessa prevenção, né, no tratamento, na manutenção e prevenção do bem-estar do cavalo, né? Isso, eu trabalho diretamente com veterinários, o meu serviço é muito indicado pelos veterinários, porque o veterinário, após ele fazer a visita, a clínica do cavalo, quando ele vê que realmente ele precisa de uma mudança no ângulo do casco, quando ele precisa de uma transferência de carga, de um suporte no casco ou de uma extensão no casco, alguma coisa relacionada, ele precisa, além de fazer o tratamento dele com remédios, ele vai ter que tratar essa estrutura mudando esses pontos de pressões do casco. E então é onde eu trabalho mais, é com essa parte de ortopedia. E então por isso a gente tem que ter uma linguagem com os veterinários e a gente precisa entender o que eles vão pedir para a gente fazer para poder dar certo, para deixar o cavalo confortável, para poder tirar o desempenho maior do cavalo na pista, que é uma coisa que depende de todo mundo. Quando um cavalo vence lá na pista, é uma equipe que vence. Quando o cavalo perde, é uma equipe que perde. Então, são muitas horas, são muitos dias de trabalho. Dinheiro também, né, Kaká? De Exatamente, todo mundo, tá tudo envolvido. Kaká, quando é que você começou nesse trabalho? Como é que foi? Então, eu sou apaixonado por cavalo. Comecei a montar cavalo com 7 anos de idade já. E com 14 anos eu ferrei meu primeiro cavalo por necessidade. E dali para frente só eu ferrei meus cavalos. Quando eu tava com quase 18 anos, o meu irmão arrumou um curso para mim ferrar cavalo em São Paulo. E eu daquele dia para frente e até hoje eu não parei mais de fazer curso, clínicas, especializações e estudar sobre o assunto. Mas quem realmente fez eu virar um profissional foi meu irmão, Fábio José Rosa. Ele já não tá mais aqui, ele é falecido, mas foi o cara que abriu meu olho. Ele sempre foi um visionário e eu achava que eu já sabia ferrar cavalo, porque eu pregava ferradura num cavalo, ficava 60 dias ferrado e eu dizia que eu já sabia ferrar cavalo. Achava que isso era ferrar cavalo. Então, quando ele colocou eu nesse mundo, eu fui lá, fiz o primeiro curso, fui na Universidade do Cavalo em São Paulo. Dali para frente, eu resolvi investir e aprender, e estamos até hoje aprendendo, né? Porque sem conhecimento a gente não consegue chegar em lugar nenhum, né? Sim, sim. E é muita coisa, né? Muito conteúdo. E, Kaká, qual que é a idade mínima para começar a casquear
e pensar em, dependendo do ambiente do animal, pensar em ferradura? Bem, o casqueamento a gente já avalia quando o potro nasce. Se o cavalo Tá potro, brincando? Sério? Quando nasce já. quando o potro nasce, a gente já faz alguma avaliação. Se tiver alguma deformidade, a gente já faz a intervenção com casqueamento ou com alguma extensão, algum problema flexural de potro que acontece muito. Mas o casqueamento começa com 30 dias. Os mais importantes da vida de um cavalo é dos 30 dias até os 10 meses. Olha só. Não sabia que era tão cedo assim que se fazia. E a manutenção que você acha adequada para um cavalo que não é atleta? Qual que é a manutenção adequada? Quanto tempo precisa ser feito a visita e fazer o casqueamento? Bom, vamos lá. Isso depende muito da alimentação, do crescimento e da umidade, né? O que esse cavalo faz e o terreno que ele fica. Tá. Mas geralmente um casco saudável, ele cresce de meio a 1,5 cm por mês de casco. Então, quando ele cresce esse casco, ele muda o ângulo. Quando ele muda o ângulo, ele muda o ângulo da terceira falange. Esses 3 dígitos são alterados através do crescimento. Aí eu tenho tensões e pressões alteradas também. Então eu preciso cortar esse casco no máximo 6 semanas, de 5 a 6 semanas. Dependendo do cavalo, a gente faz esse trabalho com 30 dias. Vai depender da conformação do casco. 1 centímetro ele é um tamanho, né, bastante grande, até 1,5 cm é um tamanho... Seria 50 quilos E a muda mais mesmo, de força nesse membro, né? Então, fazendo um cálculo por repetições de movimento, Isso muda tudo no cavalo, né? Porque se você tá com o casco cortado, ele tá mais em pé, tá certo ou não? Mas em pé não, eu tô usando as palavras erradas, mas é a palavra que a gente usa no dia a dia. Sim. Mas ele tá mais assim, conforme o casco cresce, ele vai fazendo isso daqui, não vai? É isso ou não? Exatamente, ele vai se projetando para frente. Pra frente, aham. Então, porque o correto é no máximo ali 55 graus, de 45 a 55 graus. As mãos com 55, 53, 54, depende do cavalo, isso é muito particular. Uhum. E no pé 45 a 50 graus. Uhum. Mas conforme o casco vai crescendo, nós vamos tendo isso daí. E o outro problema que a gente tem de deixar o cavalo muito tempo com a ferradura são as infiltrações. Na linha branca começa a entrar sujeira, esterco, serragem, umidade, e isso vira fungo e bactéria. E isso acaba virando um abscesso, uma broca, uma infecção no casco do cavalo. Então, além de ser feito o corte e colocar o cavalo no ângulo correto, a gente precisa de fazer essa higiene cortando o casco, para não deixar as infiltrações, bactéria pegar esse casco, né? Estragar ele, né? Sim. Depois eu vou fazer uma pergunta sobre, na época, né, antigamente, você tem conhecimento disso, Cacá? Antigamente que não tinha o ferrejador, como é que os cavalos na natureza, eles faziam era pelo desgaste? Como é que era? Então, exatamente. O que acontece? Quando um cavalo fica solto, vamos dizer que ele percorra longas distâncias. Ele vai até onde ele tiver casco. Quando acabar o casco, quando ele gastar a proteção, ele vai parar de andar, porque ele vai mancar, vai estropiar, como fala o pessoal antigamente, antigo, né? Então, às vezes, um cavalo, por exemplo, se der uma broca, um abscesso, dali podia virar uma laminite e perder o cavalo. Por um problema simples, Aí que era uma falta de corte de casco. É que na natureza acabava virando o cavalo que ia ser comido por algum bicho. Exatamente. Ali na tropa. Exatamente. Aham. Que coisa, né? E a natureza, né? Você falou da laminite, né, Cacá? Como é que é esse processo? Quais são os mais comuns geradores da laminite? A laminite, né, são as inflamações das lâminas, então é muito comum, na verdade, é uma doença milenar, ela sempre existiu no cavalo. Uhum. E isso aí são vários fatores que podem levar um cavalo a ter laminite, né? Como alimentação, né? O excesso de trabalho em pista dura, uma mudança de alimentação, um excesso de corticoide, também pode ser uma égua que está lá no pasto e tem retenção de placenta, ela pode virar uma laminite. Olha só, retenção de placenta. Um estresse muito grande, uma viagem muito longa numa viagem, o cavalo pode vir a ter uma laminite. Então,
O principal da laminite é você reconhecer os sinais e começar o tratamento o quanto antes para ter uma chance maior nesse animal, né? Porque a laminite é um processo do aguamento, que seria a rotação da falange. Então, são vários processos num cavalo que chega a dar o aguamento. Porque são 3 tipos de rotação. A gente tem a rotação dorsal, a gente tem o afundamento e a gente tem a rotação bilateral. Então, quanto antes você chamar um veterinário para fazer uma radiografia, avaliar esse casco junto com o ferrador e fazer um suporte para dar conforto para esse animal, quanto antes, mais chance de você tratar esse cavalo. E quais são, para uma dica aí para o proprietário, né? Quais são esses primeiros sinais assim que é para chamar alguém? Quais são as primeiras coisas que acontecem com o cavalo? Se o cavalo não é ferrado, não tem um profissional, um ferrador que está ali cuidando do casco e não viu nenhum sinal, o cavalo vai ter uma mudança de movimentação muito rápida, ele vai diminuir vai quantidade diminuir que o anda. desempenho, ele vai parar de se alimentar, ele vai ficar mais fraco na hora de tu montar, de tu trabalhar. Tu vai ver que ele vai ter uma manqueira leve, um dia manca, outro dia não manca. E aí ele começa a ter esse desempenho, até ele chegar no ponto de começar a ter as contraturas musculares, onde ele fica na posição de cavalete e ele começa a musculatura, se não parar essa dor, o que acontece? A musculatura ela vai puxar esse tendão, e o tendão está inserido no osso da terceira falange. E o osso da terceira falange ele está unido com as lâminas do casco. Então, tendo essa força do tendão no osso da terceira falange, ele vai rasgar as lâminas. É um processo onde o cavalo vai ficar com o casco bem quente, uma dor aguda, e o cavalo fica se balançando numa posição de cavalete. Então, nesse momento, tem que chamar um veterinário para conter essa dor aguda, a gente chama-se de fase aguda, essa parte, para depois ver o que vai ser feito nesse animal. Depois dessa contenção, que geralmente é feita com analgésico, gelo, anti-inflamatório, aí depois vem a parte do suporte, que vai ser colocado um tamanco de madeira, um silicone, uma ferradura, vai de acordo com o que ficar melhor para o cavalo, ali trocando a ideia, o ferrador e o veterinário, né? E a laminite é um processo que ele começou a ser conhecido não tão longe, né? Uma coisa mais recente, né? Ou não? Não, e as técnicas de tratamento dela também, né? Mais ou menos foi na década de 90 que veio um americano para o Brasil, chamado Kenny, e até em 90 era menos disseminado, né? Mas hoje é bem, bem disseminado. Tem bastante material hoje. Chegava a perder cavalo naquela época, né? Sim, até hoje se perde cavalo com laminite, né? Então, a laminite é uma patologia bem desafiadora. Ela muda muito de animal para animal. Às vezes você recupera 20 cavalos e o 21 não dá certo. É um processo bem, bem doloroso, então por isso melhor a gente ter essa prevenção com alimentação, com qualidade de pista, com equilíbrio de casco, com ferradura. Alimentação, já escutei falar que muita proteína favorece, é isso mesmo? Favorece, com certeza. Favorece também. Carboidrato também. É tudo que é demais. Exatamente. Por isso o equilíbrio, por isso comprar uma ração que seja balanceada, que ela foi estudada. Então, às vezes a gente começa a dar um tipo de ração, vamos dizer, milho à vontade, ou farelo de soja, ou farelo de qualquer outro material, e a gente acaba desequilibrando o cavalo e vem a síndrome metabólica e pode acontecer a laminite. Tem que ter uma atenção especial, né? E quais são os casos que você mais encontra no dia a dia? Não de laminite, mas mesmo nos seus clientes recorrentes que você faz o tratamento adequado, quais são as coisas quando sai fora da curva assim, quando, né, às vezes dá tudo certo, né? Você vai lá, casqueia, tá tudo certo, né? Mas às vezes não dá, acontece alguma coisa. O que é o que mais acontece, Cacá? O que acontece? O casco do cavalo, o desbalanceamento do casco do cavalo é uma coisa bem comum da gente encontrar, a distorção de casco, que a gente chama. Isso aí depende muito, vamos dizer que o cavalo fique numa cocheira muito molhada. E eu não consigo equilibrar esse casco porque a distorção é muito grande.
Então, O casco está sempre úmido ali ele por está conta da sempre umidade. úmido, então ele vai se fechando. Então, é uma coisa comum de se encontrar, não é legal, mas a gente encontra. E aí, tendo essa cocheira úmida, nós vamos ter uma chance muito grande de abscesso, broca, desse casco ser mais fraco, não segurar tanto a ferradura, não dê de fazer um ajuste, a conformação do casco vai mudar totalmente. Mas existem N problemas que a gente consegue resolver com um básico bem feito. Uhum. Desde uma cama bem seca, uma alimentação boa e um período de ferrajamento correto e usando a ferradura adequada, né? E você acha que essa questão do local onde está o cavalo é onde os criadores mais erram, assim? É onde que prejudica o casco? É nessa questão da cocheira? Não, não diretamente só esse problema, né? Aham. Porque hoje, graças a Deus, eu trabalho com os clientes que são Sim, para profissionais, chegar até então, você já são que dão profissionais, outro valor para o casco, né? Outro sentido. eles são profissionais, então não chego a ter tanto esse problema recorrente. Aham. Mas a gente gosta de estar sempre lembrando dos cuidados básicos, porque o cuidado do casco ele é diariamente. Eu venho uma vez cada 40 dias, então eu não conheço o cavalo, eu vejo o casco como tá, mas eu não sei o que esse cavalo está fazendo, o que ele está comendo. Então, o que aconteceu com esse cavalo um dia anterior, então já é difícil para mim. Então, muitas das vezes eu estou pegando informação com o próprio tratador, com o próprio treinador, com o Uhum. veterinário, para a gente entrar num consenso e interpretar essa situação e deixar o cavalo o mais correto possível, né? Aham. É que a gente está sempre fazendo. Ó, o bichão aí. A gente está sempre fazendo essas perguntas para ajudar o pessoal do dia a dia, né? Então, Sim, essa questão da cocheira é uma questão importante, da umidade. Que mais? Que é uma atenção que o proprietário tem que ter. Mesmo você vindo regularmente, eles têm que estar cuidando. sim. A questão da umidade da cocheira é uma. Qual é uma outra questão importante? Outra questão bem importante é a pista que você trabalha o cavalo e a limpeza do casco antes de montar no cavalo e depois de guardar o cavalo. Porque o cavalo você pode soltar ele no piquete, ele enche o casco de terra, pode ter pedra junto e isso fica pressionando. E essa pressão no casco pode gerar um abscesso. Então é um cuidado bem simples, mas é muito importante. Quer dizer, cuidar da pista, cuidar do pasto, né? O Brasil é gigante, tem vários tipos de pasto, de chão, né? De Solo. pedra ou areia, ou. Então, essa questão é uma questão muito. Ó, tem um fã aí, ó, querendo atenção. Essa questão é uma questão, então, muito importante, né, Cacá? Do cuidado, onde além da cocheira, onde é que o animal vai estar, né? A gente está aqui no Rafa, né? No Rafa Souza, aqui no CT, e aqui a especialidade deles é a rédeas, né? Então, geralmente, a arena ali é areia, né? É fofa, então dá menos problema, ou não? Sim, com certeza. Aqui tem uma pista bem legal, o manejo é muito bom, eles estão sempre ligados nisso daí, por isso Uhum. esses cavalos até usam uma ferradura diferente, que é a ferradura de esbarra, uma ferradura mais larga. Então, para o cavalo exatamente tá escorregando, né? Tá Aham. fazendo a manobra, mas a limpeza do casco é primordial, embora seja areia, embora seja um terreno que foi uma cavalgada, mas tem que estar sempre checando e conferindo, porque a própria pressão da areia segurando no casco, a ferradura faz segurar a areia, ela começa a pressionar essa sola. Para o casco, Cacá, que é adequado? O que é mais adequado? O cavalo na cocheira ou o cavalo num piquete? Com certeza o piquete, né? Porque o Está mais casco, perto do natural dele, é isso? exatamente, ele vai ficar trocando umidade e temperatura, né? Aham. Então, o casco esfoliante, a sola, um cavalo de pasto e um cavalo de cocheira, a qualidade de casco é totalmente diferente. Você acha, pela tua experiência, o cavalo de pasto, ele tem uma Qualidade bem melhor, qualidade melhor? tanto de sola como de ranilha, até por causa do fungo, bactéria, mesmo que você limpe a cocheira, que a cocheira esteja extremamente limpa, o que acontece? É, a gente vai existir ali fungo e bactéria. E o cavalo Uhum. solto no pasto, ele não tem isso daí. Então ele pode pisar no esterco agora, mas daqui a 5 minutos o casco já está limpo, porque ele está em movimento. E o cavalo preso na cocheira, não. Ele Ele raspa vai no estar em capim, contato limpa, né? diretamente. Aham. E Exatamente. aqui oh, é uma coisa bonita, não?
Então, o cavalo no pasto, ele tem Uma saúde uma melhor no saúde casco, melhor do casco com por conta certeza. disso. Porque né, ele tá andando, ele tá ficando úmido, mas tá secando, Tá tá limpando. passando no pasto, o Isso, capim próprio tá limpando, né, e tudo mais, né? exatamente. É isso aí. Então, é isso daí. Isso aí. Ó, o bichão aí. E além dessa, né, se o proprietário tem a condição ali de ter o piquete junto com com a cocheira e tal, que outra ponto você acha importante assim de dica de dar pro criador, pro dono do animal, Kaká, para manutenção, para qualidade do casco? Além, claro, de ter as visitas regulares e tudo mais, Sim. o cuidado com a arena, com a pista onde ele vai estar testando, tem mais alguma outra dica que você pode Eu dar? sempre penso que menos é mais, então ficar enchendo o cavalo de vitamina para casco, vitamina para isso, vitamina para aquilo, é, é importante a gente focar primeiro nesses básicos, porque E só são se esses simples, esses básicos que realmente vão fazer diferença para o casco do cavalo. Aham, Muitas das vezes o cara tá dando queratina, tá fazendo um monte de vitamina para o cavalo, mas não tá fazendo um casqueamento balanceado, equilibrado. aham. Casqueamento é uma coisa muito difícil da gente acertar. Então a gente precisa fazer o casqueamento correto no cavalo, no período correto, para poder ajudar esse cavalo. Então, menos é mais. Eu não Não sou adianta estar fã de gastando ali ficar com suplemento mandando para muita casco. moda, entendeu? Aham, Consulte um profissional para não ficar. Pessoal da agropecuária te empurrando tudo que é remédio, vitamina, isso e aquilo, entendeu? aham. Empurrando um monte de coisa e não tá fazendo o Exatamente. básico ali de cuidar Exatamente. do, No casco. do animal, né? Uma outra coisa importante, o cavalo de cocheira, é importante ele fazer o trabalho de treinamento dele diário para a saúde do casco? Sim, com certeza. Quando um casco está em movimento, ele tem mais circulação, né? Quando um cavalo está parado, a pressão arterial aumenta e esse casco é pouco irrigado. Todas as estruturas do casco, quando a gente lembra da palavra casca, a gente acha que é só uma coisa só. Que é a parte ali de Só, fora que é a unha ali. exatamente. Só que o que acontece? O casco, são várias estruturas. E essas estruturas, elas todas precisam estar saudáveis. Para ela estar saudável, ela precisa estar equilibrada. Se o cavalo receber mais pressão numa região do que na outra, uma região vai irrigar e outra região não vai irrigar, onde vai dar atrofia de algumas estruturas. Então, por isso, o balanceamento e a própria movimentação desse cavalo, ela é indispensável para ter uma boa saúde de casco. Porque dentro da cocheira, o máximo que ele vai fazer é dar uma andadinha e aí não movimenta a Ele plenitude não vai fazer força, ele não Aham. vai ter torque, entendeu? Então, quer dizer, botar ele em atividade é fundamental também para a saúde do casco. Com certeza, o animal na natureza, um cavalo, ele anda de 20 a 30 km por dia atrás de alimento. Aham, Então ele se desinflama. Quando a gente bota um cavalo dentro da cocheira e a gente fica trazendo o alimento para ele ganha um excesso de peso e ele não faz esse mecanismo natural dele, que é caminhar, que é andar. O animal de trabalho, o cavalo. Na aham, verdade, o cavalo é um animal de fuga, então ele está toda hora pronto para correr. O aham. estômago dele é pequeno, ele come pouco, mais folhas ele come de 2 em 2 horas porque ele está sempre pronto para fugir. Então a gente coloca ele na cocheira, sobrecarrega ele de proteína, carboidrato Não e tem mais o deixa ele ponto de parado, atenção com ali. certeza a gente vai inflamar esse cavalo. Uhum. Então é fundamental realmente o trabalho diário ali O com ele. cavalo, Ainda mo- mais o se, cavalo de cocheira o tem que cavalo ter o se trabalho dele. movimentar. É Aham, ótimo para a saúde dele e para a saúde num todo, não só do casco, né? aham. Isso é importante realmente. Agora, uma dúvida. Dependendo da modalidade do que o animal é atleta, muda também o tipo de casqueamento que é feito? Geralmente o tipo de casqueamento é um só. É um A só? Ah, gente tá. Então não muda. equilibra o osso da terceira falange, neutraliza as forças dos tendões e a gente faz o 50%, 50-50, que é Ah, colocar o centro do casco no centro da articulação interfalangeana distal. A gente faz um mapeamento no casco para a gente fazer isso daí. uhum. Mas o que vai mudar seria a ferradura. A grosso modo seria um carro de corrida usa um pneu X e um trator usa um pneu Y. Por exemplo, o cavalo de rédeas. Me fala qual que é a diferença, por exemplo, do casqueamento e da ferragem de um cavalo de tambor.
Num cavalo de rédeas a gente vai tirar a tração do cavalo, para o cavalo escorregar. Num cavalo de tambor a gente vai aumentar a tração. Que é para ele poder fazer força e movimentar mais rápido. Exatamente. Então no cavalo de rédea a ferradura de esbarro ela tem em torno de 1 polegada, 1,25. 3 a 4 centímetros a largura da ferradura do pé. A volta dela ali. Isso, a extremidade da ferradura na parede do casco. Que é para ela ficar em cima do solo e o cavalo poder escorregar e executar a manobra do esbarro. Num cavalo de tambor, a gente vai usar uma ferradura de 3/4 de polegada. Que isso vai ter mais ou menos 1 centímetro de largura, um e um pouquinho. Então, é uma diferença bem grande. O casqueamento vai ser o mesmo, porém a ferradura vai ser diferente. Quer dizer, aumenta o ponto de contato no de tambor para ter mais tração e diminui o ponto de contato no de rédea, é isso? Mais atrito no cavalo de tração, mais atrito, o casco vai penetrar mais no solo. E o casco de rédea vai flutuar mais no solo. Entendi. Quanto mais ele penetrar, menos ele vai escorregar. Então, esse é o ferrajamento que a gente aplica no cavalo de tambor. E o cavalo de rédea... Então, ao contrário, o cavalo de rédea é mais largo para ele escorregar mais. Isso, para ele ficar em cima do solo. E o cavalo de tambor tração, vai ser mais fino para ele poder agarrar penetrar, mais. Para ele penetrar no solo e ter mais tração. É que nem o pneu liso, né? E o pneu com estria ali para com garra. Entendi. Isso é uma coisa bem bacana. Sim. Tom, você queria fazer alguma pergunta? Eu acho que é legal falar sobre a prova. Ferradura ortopédica. Quanto tempo antes da prova? Isso é uma coisa que a gente perguntou, verdade, Kaká. Sim. Como é que é a preparação para a prova? Quanto tempo antes da prova, por exemplo, você vem aqui no Rafa para preparar os animais que vão para a pista na prova de rédeas? Qual que é o ideal? Quanto tempo antes? Então, a gente costuma ferrar os cavalos de 10 a 15 dias com antecedência. Para esse cavalo já estar adaptado com essa ferradura. E a maioria dos cavalos a gente gosta de usar a ferradura que ele já estava treinando, usar a mesma ferradura se ela tiver em condições, para o animal não sofrer nenhum tipo de diferença na própria prova, né? E na hora que você faz você faz o casqueamento e bota a ferradura, quanto tempo para ele voltar para a atividade normal? Geralmente eu ferro os cavalos e eles já são montados no primeiro dia. Já no dia seguinte já? A não ser que não, na mesma hora. Na mesma hora A não ser que eu tenha algum cavalo que esteja com alguma prescrição veterinária que não é para trabalhar e tal, mas geralmente a gente está ferrando e o cavalo está em atividade, continua em atividade. Colocou o sapato, tem que se sentir confortável. Na hora, então, tem que funcionar bem. Exatamente. E como é que é essa parte, Kaká, desse trabalho junto aos veterinários, a parte ortopédica, de correção? Me fala um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que eu não conheço, eu gostaria de conhecer e falar para o nosso público também. Como é que é essa atividade? Então, a parte de ortopedia, geralmente o veterinário faz a clínica do animal, ele vê qual a necessidade da ferradura desse cavalo e ele entra em contato comigo e ele me mostra onde é a lesão, a gente entra num acordo e a gente escolhe a ferradura de acordo com a lesão do cavalo e a técnica, né? Se é um cavalo que precisa de um suporte ou se é um cavalo que precisa de uma ferradura com extensão ou de uma ferradura específica para alguma patologia que seja articular, tendínea ou próprio estresse do casco. É um trabalho que é um pouco mais complexo. Às vezes a gente radiografa o cavalo antes de eu ferrar o cavalo, radiografa o cavalo após o ferrageamento, eu e veterinário junto, a gente trabalhando ali. E tem animais que, além disso, ainda vai ter que passar pelo shockwave, vai ter que ter feito ultrassom para o doutor avaliar essas estruturas como elas estão e se vai ter alguma mudança na ferradura ou não. Mas é um serviço que a gente faz bastante. O veterinário também tem que ser um bom veterinário para entender que um problema que tem na coluna está vindo lá do casco que não está adequado, né? É essa percepção que vocês acabam tendo diante de um problema desse, não é isso? Isso, com certeza. Então a gente precisa de um veterinário específico em locomotor, que tenha todas as ferramentas adequadas, que seria raio-x, ultrassom, né?
para poder fazer uma clínica mais assertiva nesse animal, para a gente trabalhar em conjunto, porque existe N ferraduras para tratar problemas patológicos. Uhum. Então, é uma coisa que um precisa do outro, tanto o ferrador do veterinário, como o veterinário do ferrador, para Uhum. poder fazer um trabalho junto e chegar num denominador comum, que é o cavalo com saúde, confortável, recuperado. Tem que ter um entrosamento bastante grande, né, Kaká? Porque você precisa entender a linguagem do veterinário para fazer a solução adequada ali no casco, né? Aumentar, como você falou, extensão ou não. Então, você precisa ter um entrosamento bastante grande com o profissional para fazer adequadamente a correção necessária, né? Isso, exatamente. Precisa a gente ter primeiro conhecimento técnico, né? Uhum. Conhecimento dessas estruturas, para a gente entrar num acordo e fazer o melhor para o animal. Então é um trabalho em conjunto, veterinário e ferrador, né? Uhum. Não é um trabalho sozinho de ninguém. Então a gente Sim. precisa disso daí, precisa do tratador que faça um serviço legal, um manejo, né? Que passe bastante informação para a gente, que tem informação que a gente não consegue pegar ali na hora do cavalo. Às vezes a gente não conhece o histórico do cavalo, então a gente acaba. Quem passa isso para nós é o tratador, quem cuida do cavalo, né? Porque após o nosso serviço precisa desse manejo. Então precisamos de pessoas qualificadas que traga isso para nós. Uhum. Isso é fundamental, né? É, Essa atividade, você acaba indo em eventos também para dar suporte para a equipe dos cavalos? Você acaba indo ou não? Ou é uma coisa que é mais preliminar, né? Mais anterior, né? Um trabalho anterior. A gente costuma sair de casa com tudo pronto, como a gente diz, né? Aham, Mas tem algumas provas que eu vou também, e aí eu acabo dando suporte nos animais que eu atendo, né? aham. Mas a E gente. você participa também de prova? Como é que é, Cacá? Você gosta de... Agora eu comecei com a prova de rédea, tô competindo, eu e minha filha, ela gosta Aham. muito, então eu tô apoiando ela, daí a gente começou agora a competir faz uns 2 anos. Ah, eu acho que a gente conheceu o Cacá Novo teto? no Novo Teto. Agora eu E, lembrei. É verdade, é. exatamente. Verdade. Eu lembro até do teu cavalo, muito bacana. E, e é uma prova que você gosta ou você tinha outras modalidades? Você falava que montava, né? Montar é montar mesmo? Como é que é o montar que você montava quando você começou lá novo? Eu montava em cavalo de rodeio, né? Em cavalo chucro, né? Cavalo Eu chucro, montei pra... 12 anos, eu fui ginete, então eu Aham, ginetei pelo Brasil inteiro. E aí toda a vida ferrando o cavalo, mexendo com o cavalo, e depois eu parei de ir pra rodeio, né? aham. E aí agora minha filha queria voltar, queria começar a montar, e aí eu escolhi o esporte da rédeas para ela Mais fazer. tranquilo pra ela, E né? daí eu já entrei junto. Aproveitou. Aham. Exatamente. Tá, e tá gostando dessa modalidade? Sim, com certeza é uma modalidade que ela requer muito equilíbrio e controle. Então é uma prova de controle, controle total da mente, do cavalo, do corpo, dos movimentos. Então é uma prova bem desafiadora. A gente está falando do entrosamento do teu, né, do ferrador com o veterinário, e essa é a sincronia perfeita ali na prova de rédea, né? É o cavalo e o cavaleiro é um só ali naquele momento, tem que fazer tudo direitinho como se fosse um só, um entendendo o outro ali, né? Na verdade eu vejo como uma dança, né? Aham. Errou o passo, já sai Um fora da conduzindo o sincronia, né? outro, é. Exatamente. Então É. eu vejo ela dessa forma, né? Uma Aham. prova bem, muito técnica e que tem que ter bastante, principalmente, controle. É uma prova de Aham. controle. Esse é o que eu vejo dela, né? E você está indo de novo esse ano agora, a última etapa, não? Sim, com certeza. Vamos É? lá agora na final, na última etapa agora do, Aham. do Catarinense. Ah, bacana. Kaká, me conta um caso aí que, assim, você teve que gastar tutano aí para resolver o problema do cavalo, mas conseguiu resolver. Então, bastante desafio com o meu trabalho com a ortopedia. Eu sou bem chamado quando tem bastante problema. Então, um veterinário chamou eu lá até, o Gabriel, e me mostrou o caso por foto e eu até fiquei meio assim, mas tive que ir lá. O cavalo arrancou a metade do casco, ficou a metade do casco na cerca Vixe. e o dono não queria sacrificar e falou que faria o que fosse possível. Então a gente começou a mexer nesse cavalo, ferrei ele deitado a primeira vez, sedado. E esse cavalo com 4 meses voltou a andar, então foi uma coisa que marcou bastante. E tem vários cavalos com laminite que eu tratei, inclusive tem um cavalo em Itajaí que saiu os 4 ossos
da terceira falange para fora. O dono tratou ele 60 dias deitado e a gente conseguiu reverter o quadro. O cavalo, depois de 1 ano e meio, voltou a laçar. Então, Meu Deus do céu. é É umas coisas que um, marcam a gente, né? é uma satisfação enorme um negócio desse, né? Porque quem não tem paciência, não tem jeito, acaba sacrificando o animal, né? Sim, com certeza. Isso daí é uma coisa que, na verdade, é o, é o que a gente É o leva motivo maior, né? é o motivo maior da profissão, é ver o bem-estar do cavalo. Então, quando a gente Aham, consegue um resultado desse, a gente fica mais feliz, né? aham. De que cidade você é, Cacá? Eu sou de Penha. De Penha? Isso. Ah, tem a região ali também, tem o parque ali, né? Dos animais ali do Beto Isso, Carreiro e tudo mais, exatamente, né? exatamente. É, muito bacana. Cacá, eu quero te agradecer muito por essa aula que você deu para a gente aqui, ressaltando os pontos mais importantes do dia a dia, da questão, as dicas que foram dadas para os criadores, né? De uma boa manutenção e tudo mais. Obrigado pela tua atenção, obrigado, Rafa, que está aqui nos bastidores também, pelo espaço. E para a gente é um prazer enorme, essa conversa aqui. Espero que a gente tenha passado o conhecimento aí para o pessoal, que esse foi a nossa intenção. Brigadão, e a gente vai fazer umas tomadas ali agora de você fazendo o teu trabalho ali, campeão. Beleza? Fechou, muito Muito obrigado. obrigado. Você quer deixar o teu contato, Cacá? É, muito obrigado aí pelo negócio animal aí, por a gente estar trazendo o meu trabalho. Obrigado o CT do Rafa aí, nos cedeu o espaço aí, fazer a indicação. E quem quiser procurar o nosso trabalho, saber um pouco mais, é Instagram, né? Kaká Ferrador. É isso aí, Cacá Ferrador, você acha as informações ali do Cacá, que é um excelente profissional aqui na nossa região aqui de Blumenau, Penha, Itajaí e toda a região de Santa Catarina, participador de prova agora de rédeas, o cara é fera. E lembrando que o Negócio Animal é uma plataforma para você encontrar animais do seu gosto. É uma plataforma de compra e venda de animais com segurança. Está procurando um cavalo bacana que tem as qualidades e as especificidades que você quer? No Negócio Animal você encontra mais de 1.000 animais cadastrados, muitas vendas acontecendo e com segurança. A gente aqui tem prova de vida, análise de crédito, a gente executa todos e cria todos os contratos e acompanha todos os pagamentos. A gente age do começo ao fim para você ter tranquilidade na hora de comprar e vender animal. Vem para o Negócio Animal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.